Bom, a gente está, acho que no vídeo 16 da coisa freudiana, na parte da parada. A gente viu o primeiro vídeo, a gente ainda está no primeiro parágrafo, que em português está na página 412, em francês está na página 411. A gente viu a parte tanto da questão daquele anel mágico do sultão lá disfarçado, que vinha a ser o Luís XV, e o Diderot faz um texto anônimo, porque ele não é bobo de falar do rei, e que era um anel que fazia aparecer todas as vontades eróticas das mulheres, e por outro lado a Murder Party, que é uma festa de assassinato que você faz, e aí as verdades vão aparecendo através das personagens que cada pessoa cria para participar desta festa. A gente já viu isso, e aí Lacan diz assim: a pergunta geral é: quem fala? E não deixa de ter pertinência. Infelizmente, as respostas são meio precipitadas. Por que meio? Porque a verdade é não toda. A verdade vela e desvela. Hoje, o camarada fala do chefe dele como uma peste. O chefe é isso, o chefe é aquilo, o chefe é aquilo outro. No dia seguinte, o chefe já é um mentor, é o cara que ensinou ele tal coisa, assim. Qual é a verdade? As duas. Então não dá para você chegar por isso. Afinal, seu chefe é ruim ou bom? Ou como ele pode falar da mãe. A mãe é maravilhosa num dia, no outro dia uma peste. Ele está fazendo novos focos, novos ângulos, né? A verdade é sempre um vela e desvela. Por isso que é meio precipitado. Bom, aí vem o processo. Primeiro, se acusa a libido. A libido é a energia sexual, psíquica, que a gente põe nas coisas, nos objetos. Objetos, eu falei para vocês que até lá, quando eu ensinei ao estágio de espelho, até pessoa é objeto, tudo é objeto. O lápis é objeto, o cachorro que eu tenho é objeto, o marido é objeto, o filho é objeto. Objeto é onde você põe a libido, né? A parede, cola, libido, você tem libido em tudo quanto é canto. Você vai botando libido, o quadro que você comprou, são os objetos. Então, primeiro se acusa a libido, que é essa energia que vai colar, o que nos leva na direção, no início das joias. Aquelas joias lá do anel, que era capaz de dizer tudo o que tinha para dizer, ou das joias em geral que a pessoa usa como insígnias de poder, etc. Mas é preciso perceber que o próprio eu, nesse eu aí, é o moi, o ego, cria para ele, traz em si entraves para a libido empenhada em se satisfazer. O próprio ego atrapalha que a libido vá lá e se cole naqueles objetos. É, às vezes, o objeto de suas investidas. Então, é preciso perceber que o próprio eu, se ele traz em si entraves para a libido empenhada em se satisfazer, ele acaba sendo, às vezes, o objeto de suas investidas. Sente-se aí que ele, ego,
irá desmoronar de um minuto para o outro. Quando um estrondo de cacos de vidro vem informar a todos que foi no grande espelho do salão que o acidente acabou de acontecer. Quer dizer, ele, em vez de botar nos objetos, ele bota no próprio ego. Ele investe o ego de libido. Aí o espelho se quebra. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que, havendo o golem do narcisismo, evocado às pressas para socorrê-lo, feito sua entrada por ali. Aí vem a palavra judaica golem. Quer dizer, então o ego se espatifa todo e surge o golem do narcisismo. O narcisismo é um efeito assim de proteção do narciso de cada um, né? Da coisa narcísica de cada um. Esse golem é evocado às pressas para socorrer esse ego que se espatifou no espelho e está todo quebrado. Agora, o que é o golem? Aí a gente vai entrar numa questão que é judaica. A gente vai passar por duas questões judaicas importantes aqui. Golem eu até copiei, mas na verdade eu tinha aprendido há mais tempo isso por causa do Jung. O golem teoricamente, basicamente, ele é um ser artificial, místico, associado à tradição do judaísmo, particularmente à Cabala, na verdade, que é a parte mística do judaísmo, que pode ser trazido à vida através de um processo divino. No folclore judaico, o golem é um ser animado que é feito de material inanimado. Muitas vezes é visto como gigante de pedra. A significação da palavra é tolo, imbecil ou estúpido. O nome é uma derivação de kelem, que significa matéria-prima. No Salmo dos judeus, Teilim dos Salmos, lá, 139, no 16, fala Gal-mi, minha substância ainda informe. Os golem, como Adão, são criados sempre a partir da lama. Eles eram criações de pessoas santas. As pessoas santas podiam criar golems. E eram pessoas que eram muito próximas de Deus, essas pessoas. Uma pessoa santa é uma pessoa que se esforça ou se esforçava para se aproximar de Deus, e por essa luta ela consegue um pouco da sabedoria e do poder divino. Um desses poderes é a criação da vida. Mas por mais santa que a pessoa seja, no entanto, a sua criação sempre vai ser apenas uma sombra de qualquer criação de Deus. A principal deficiência é que o golem não fala. Então, quando Lacan diz, é quem fala, bom, o golem não fala. A ideia de golem você vai encontrar em vários lugares.
A mais famosa narrativa do rabino Yudá Loev ben Betzalel de Praga, do século XVI. Ele criou um golem para defender o gueto de Yosefov, em Praga, contra os ataques antissemitas. 60 anos mais tarde, um outro conto de Yodel Rosenberg, de 1909. O golem é feito com argila do rio, de um rio que banha Praga. Ele ganhou vida pela recitação de um hino especial em hebraico e escrevendo na testa dele a palavra Emet, Aleph, Mem, Tav. O golem deveria ajudar o rabino. Durante o dia ele ficava escondido no sótão, na antiga e nova sinagoga que estavam refazendo. Porém, ele cresceu tanto que ele se tornou tão violento que ele acabou a matar as pessoas. Aí ele, para ser destruído, o que ele teve que tirar? O Aleph. Então ficou só a Mem Tav, ficou morto. Então, de verdade, passou a morto. Às vezes eles botam a palavra aqui, às vezes embaixo da língua, às vezes nesse braço. A mais famosa é essa, mas tem o rabino, que é o Rabi Israel ben Eliezer, ou Baal Shem Tov. Esse aí é o que melhor cantava os nomes de Deus. Também conhecido pelo acrônimo, uma contração, que ficava Best, quer dizer, Bet Shin Tav, faz Best, que é o Baal Shem Tov, fica Best, o nome dele. Ele foi conhecido como rabino polonês, tido como fundador do Hassidismo, que é a popularização dessa interiorização da mística judaica. Esse acrônimo BEST não foi o único Baal Shem, quer dizer, o cara que sabia pronunciar bem os nomes de Deus da história, mas ele é o mais conhecido por esse nome. Ele nasceu em 25 de agosto de 1698 na Ucrânia e morreu em maio de 1760 na Ucrânia. Eles usam esses bonecos, eles criam esses bonecos onde eles cantam, usam os nomes de Deus, usam os nomes de Satã, usam os nomes de anjos e nomes de outros espíritos e fazem usos desses seres para proteger o gueto, ou enfim, alguma coisa da comunidade. O que então ele está dizendo aqui? Que quando o ego desabou lá em frente ao espelho, o golem do narcisismo, que protegia o narcisismo, porque o narciso se vê no espelho, é evocado às pressas para socorrê-lo, quer dizer, para garantir a sobrevivência do ego. E aí ele segue. Feito sua entrada por ali. Ele vem e chega para salvar o ego que se despencou inteiro. O ego, a partir de então, costuma ser tomado. Eu estou chamando de ego, porque se eu falar eu, vocês não sabem se eu estou falando je ou moi, mas é o moi. A partir de então, costuma ser tomado pelo assassino. Lembra da festa do Mordor?
a menos que seja tido por vítima, mediante o que os raios divinos do bom presidente Schreber começam a desfraldar sua rede sobre o mundo e o Shabat dos instintos sofre uma séria complicação. Aí a gente entra numa outra questão. Eu vou ter que parar aqui. A gente fica só com a questão a pergunta geral é quem fala. Vocês já sabem que Golem não fala. E não deixa de ter pertinência. Infelizmente, as respostas são meio precipitadas, porque é verdade. Primeiro, se acusa a libido, o que nos leva à direção das joias. Mas é preciso perceber que o próprio eu cria, traz em si entraves para a libido empenhada em se satisfazer. E às vezes ele é o objeto de suas investidas. Então, ele quer ser o centro das atenções. Sente-se aí que ele irá desmoronar em de um minuto para o outro, quando um estrondo dos cacos de vidro vem informar a todos que foi no grande espelho do salão que o acidente acabou de acontecer. Quer dizer, o narcisismo, o ego, se despencou inteiro, assim, se olhando no espelho, né? Ele não era essa coisa toda que ele se achava. Havendo o golem do narcisismo, quer dizer, aquele protetor do narcisismo criado, ele está usando aqui um termo judaico, um boneco que é criado para proteger os judeus da mística judaica, mas que não fala e que é tido como um idiota. Havendo o golem do narcisismo, sido evocado às pressas para socorrê-lo, né, para socorrer esse ego que se desmorona inteiro e feito então, entrando ali correndo. Bom, aqui eu tenho que parar, vocês estão vendo que não é simples, não é simples. Se você bota a libido nos objetos é uma coisa, se você começa a enfeitar o pavão, a conversa já fica mais complicada, porque na hora que o pavão começa a perder pena, né, os espelhos quebram, e aí você tem que chamar o golem para proteger. No caso aqui, o golem ainda é um ser que é protetor. Ele traz a verdade, emet, ele não foi morto, não está correndo perigo ainda, ele é um protetor. Judaico, ele usa o termo judaico, místico, para proteger esse ego que se espatifou nessa hora. Agora, eu vou entrar depois, agora no próximo vídeo, a parte do eu que vai chegar no Schreber e nós vamos chegar no Shabat, outro termo judaico. Espero que vocês tenham começado a entender que a situação não é tão simples assim. Então, a libido no objeto ou libido no ego? Se é no ego, a hora que desmorona os enfeites do ego, tem que chamar correndo o golem protetor do narcisismo, porque senão o ego se espatifa inteiro. Ego. Eu botei ego, embora não seja o certo, é o eu, mas é para vocês não acharem que eu estou falando aqui do ju, é do mal. Bom, ficamos aqui.